Professora universitária, professora do Senai, Senac. Se eu ficar aqui dando o currículo dela, a gente vai ficar mais de 1 hora falando antes de trazer, apresentar. Você vai bater um papo junto conosco hoje, vai conhecer Gilcilene. Para os íntimos, Gil, depois da nossa vinheta. Roda a vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. Nós vamos bater um papo com ela, que vai se apresentar aqui. Só para você não sair daí, ficar até o final, eu já quero te pedir, curta, comente, compartilhe, deixe like, dislike, fique conosco. Ela já foi mãe de santo, já foi missionária, professora, líder social. Cara, esse bate-papo vai valer a pena você ficar até o final, não vai perder. Se apresenta aí, minha amiga, para a galera te conhecer. Gilcilene, né? Gilcilene. É estranho chamar de Gilcilene. Porque a maioria chama de Gil já há tanto tempo, e aí que acabou adaptando esse Gil aí. Gil Arruzo, todo mundo. Tem pessoas que me chamam de Garruzo. No Senai era Garruzo. Já no Senac é Gil, Faetec Gil, na Simonsen Gil. Professor, né? 35 anos de magistério faz com que a gente rode um pouquinho. Caramba. Rodei um pouquinho. Gosto muito do que eu faço e como professora eu vou morrer aluna, porque a gente aprende todo dia alguma coisa. Minha avó dizia que se você não serve para servir, você não serve para viver. E eu entendi isso desta forma ao pé da letra, porque se eu não conseguir compartilhar aquilo que eu aprendi em vão. Sim. Se eu não conseguir ser exemplo para um aluno, eu não tenho por que ser professor. Então, a minha profissão é por amor a ela. Mesmo porque grana, o professor não tem. Para a gente ganhar alguma coisinha, tinha que fazer 60 horas como eu fazia, sair do Senai, ia para a Faetec, depois ia para a faculdade Simonsen, e era aula manhã, tarde e noite. Caramba. Então, dava aula sábado o dia todo, de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Dava aula domingo no preparatório da Polícia Militar, de 8h30 da manhã até meio-dia. Ou seja, eu tinha para os meus filhos, para lazer, para tudo, o domingo a partir da tarde. Caramba. O restante era trabalhando e estudando. Estudei um pouquinho, fiz algumas faculdades, fiz algumas. Sim. Graduações, pós-graduação. Quantas faculdades? Fiz um MBA, 3. 3 faculdades. E pós fiz 3, fiz um MBA, fiz 58 cursos. Caramba. Fiz um mestrado. Foi o que eu falei, viu? Eu não estava errado. Na chamada eu já falei que se a gente fosse dar o teu currículo todo... Não, é melhor não. 2 horas de podcast só te apresentando. Não é nem legal falar, porque assim, a gente tem que ter cuidado com a soberba. Sim. Eu fui muito curiosa. Então, assim, o que é isso? Eu quero saber. Conhecimento não ocupa espaço, né, Gil? Pois é. Na época que estava na religião das minhas raízes, da minha avó e da minha mãe... A gente vai falar disso. Eu quero começar nosso bate-papo. E eu quero começar esse nosso bate-papo, inclusive pela tua profissão matriz, né? A sua profissão mor, que é o magistrado. Sim. Nessa geração, Gil, você está há 35 anos só dando aula, não é isso? Sim. 35 anos de professor. Esse magistério foi uma coisa já programada. Porque minha mãe, já pequenininha, diz ela que eu pedi a ela um quadro quando eu tinha 5 anos. Já nasceu professora. Eu podia ter pedido outra coisa, né? Mas diz ela que ela falou, você me pediu um quadro. E ela apareceu em casa ou de repente ter nascido em outro país, né? Você vê que no Japão, os professores eles são reverenciados como deuses, né? No Japão, né? No Japão, isso que eu tô falando, nasceu no país errado. Nasci. Mas, ou no país certo, porque se a gente não tentar fazer a diferença... eu tenho alunos que hoje são maiores e melhores do que eu. Depende do ponto de vista, né? E isso já valeu a pena. Te realiza. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Tem pessoas que já passaram por mim e falavam assim para mim, professor, eu quero ser igual a senhora. Eu falei, não, igual a mim, muito pouco. Só aceite se você falar que vai ser muito melhor do que eu. E eu não sou ninguém. Sim. Tem uma coisa interessante que eu coloquei até no contrato da empresinha que eu tenho uma empresinha pequenininha, que já empregou muita gente. E o objetivo da gente realmente era esse. Legal. Era fazer com que o aluno estudasse e que não trancasse a faculdade porque não tinha... Não estou trabalhando, como é que eu vou pagar? Então, eu dava aula de RH e comecei a pedir vaga para todo mundo. Pessoal da pós-graduação, você trabalha onde? Trabalha onde? Trabalha onde? Até que um dia, eu fazendo uma pós, em 2005,
Eu dei de cara com uma amiga chamada Neuzi Marques, que na época era gerente, loja americana de RH, e ela falou, Gil, vou trazer umas vagas para você. Pede pro pessoal me procurar lá na Rua do Passeio. Falei, sério? Ela é. Falei, tá bom. E comecei a mandar pessoas para ela. E isso... Virou um negócio. Virou um negócio. Então, uma advogada amiga falou assim, Gil, você é headhunter? Eu falei, eu? Headhunter? Falei, o que é isso, meu Deus? 2005, eu falei, bom, eu tenho inglês fluente lá, fiz lá um cursinho sem vergonha lá de 7 anos. Mas headhunter... Não ranquei a cabeça de ninguém, caçador de cabeça. Que coisa esquisita. Ela, Gil, caçadora de talentos. Eu falei, é. Ela, última moda na Europa. Eu falei, meu amor, eu tô em Realengo, Padre Miguel, para de graça. Como é que é a última moda na Europa? Na Europa. Como é que eu vou explicar isso aqui? Ela, Gil, você emprega pessoas e ganha dinheiro com isso. Eu falei, bom, já gostei. Legal. Porque ganhar dinheiro é uma das coisas mais difíceis que tem. Já fazia por amor. E aí consegui agregar isso, e isso deu uma possibilidade bacana. Então a minha empresinha, que é pequenininha, chama Russo RH, que é o meu sobrenome. Sim. Ninguém coloca o seu sobrenome. Tem Instagram? Tem. A gente vai colocar o QR aí para todo mundo acessar. Ninguém coloca o seu sobrenome naquilo que não acredita. Sim. Então a Russo, ela tem 17 anos, a gente tentando empregar pessoas e eu ganho dinheiro com isso, sim. Legal. 30% do primeiro pagamento do cara é nosso. É justo. Eu quero empregar até o cachorro da casa dele para latir em algum lugar. Porque eu sei que no mês seguinte eu tenho meus 30%. Sim. Resultado, as empresas começaram a mandar muitas vagas para a gente. E a gente chegou a atender 94 empresas. Legal. E tinha 1.000 e poucas vagas por mês. Você não tem um compromisso de treinar a pessoa, não? Aí é que está o problema. E, na verdade, o setor de cursos da Russo abriu por causa disso. Porque acaba sendo uma faca de 2 gumes, né? Você emprega até o cachorro do cara, mas de repente esse cara vai lá e faz uma besteira na empresa, sim, acaba queimando a sua indicação. Perdi empresas por causa disso. Teve um rapaz que eu botei no mercado e infelizmente o rapaz roubou o mercado. Agora, como é que eu vou fazer? Tá no currículo do cara. No currículo do cara não tá dizendo, ó, caráter duvidoso. Sim, exatamente. Entendeu? E então, mesmo dando treinamento, você está sujeito a isso, né? Eu acho que o vínculo, ele é até o ponto que a pessoa é empregada. Dali para lá, a empresa que tem que... A gente encaminha 50% de chance do cara ir trabalhar, a gente dá, porque a vaga a gente não criou. Sim. A empresa pediu a vaga para a gente manda o candidato para lá. E aí, em contrapartida, o candidato vai trabalhar e nos paga e passa para outro e cada um vai falando uma coisa e vai falar, poxa, esses vai lá. 30% é só no primeiro mês? Só. Depois o vínculo com acabou. Vocês... Entendeu? Agora, o interessante é, enquanto o cara não for trabalhar, a gente continua dando cartas de encaminhamento para ele até que ele fique. Vai disparando até... tem entrevista no tal, número tal, vai procurar o fulano. Então é uma entrevista agendada. A gente faz isso há 17 anos. E tem a possibilidade desse cara ser um reincidente? Ele conseguiu, por exemplo, na loja americana, aí foi mandado embora, ele volta com o currículo dele? Teve gente que trabalhou na americana, depois voltou para mim, foi para Moeda, depois voltou para mim, foi para Casa e Vídeo. Então, assim... Claro, a cada vaga que ele consegue em outra empresa... Mas o que acontece? A gente não tinha um vínculo com a empresa. A gente tinha um vínculo com amigos que trabalhavam nas empresas. Poxa, Gil, manda para mim. Manda para mim, é teu aluno. Então eu vou dar uma observada no currículo dele. Era tipo de RH para RH, né? Sim, eu não tinha interferência no processo seletivo. Eu só sabia o seguinte, ó, tem uma vaga disso aqui, você pode mandar o candidato. Se o candidato tiver essa expertise, tiver essa experiência, você traz pra gente. Porque seria o máximo a empresa fechar direto, né? Tipo, eu tenho 10 vagas, você me manda 20... A gente vai reformular a Russo agora, 2023, pra gente conseguir fazer exatamente isso. Pra falar de empresa para empresa, né? Exatamente. Esse aí é o nosso sonho. Eu falo que a indicação é um problema, que a gente indicou um rapaz que estava aqui, pegando cestas básicas, já com filhos... ou filho pelo menos, e eu fui direto na gerente da empresa, e nós pegávamos pães nessa empresa, e indiquei esse sujeito para trabalhar lá. Já a vaga certa para ele. Poxa, que bom. Dei o dinheiro, não, a história não termina bem não. Dei o dinheiro do Uber, e no dia que eu cheguei lá para pegar os pães, a gerente perguntou, cadê o rapaz? Eu falei, como assim, cadê o rapaz? Para mim já estava até trabalhando. E aí eu fui descobrir que esse cara pegou esse dinheiro, usou drogas, não foi para a empresa. E eu falei, caramba, e aí quando nós pedimos outras oportunidades na mesma empresa, a porta está totalmente fechada. Dependendo do que a pessoa faça ou, de repente, decline de uma oportunidade, pode fechar uma porta também, né? Várias, a gente perdeu algumas. Até por causa de comportamento também de candidato. Poxa, de você que indicou. Isso é um problema, porque não adianta. Mas no currículo do cara não tem como você avaliar esse tipo de coisa. A gente, por mais que a gente dê uma olhada, agora eu até prefiro trabalhar com aluno.
Porque o aluno, você conheceu você ele, tá passando passou um né? tempo contigo, então você consegue captar alguma coisa dele, então é bacana. Porque, na verdade, o relacionamento é que mostra, de repente, um pouquinho da pessoa, né? Eu acho que mesmo se relacionando 20 anos, a gente não conhece. Ninguém conhece ninguém, né? Ninguém conhece Infelizmente. Ninguém. Eu queria entrar no assunto, eu te falei do magistério, né? Da tua magistratura. Como você está vendo as escolas hoje, Gil? E como você via, né, num passado recente? Porque eu tô indo para 50 anos, faço 50 agora em junho, meio século de vida, eu vejo coisas nesses últimos 10 anos que, de verdade, eu fico assim de boca aberta e eu fico imaginando você que frequenta a sala de aula, ver que uma senhora de 71 anos foi esfaqueada e morta por um garoto de 13, se eu não me engano. Qual a idade daquele garoto lá? Acho que 13, um adolescente entrando agora, virou moda. Meu filho, eu fui buscar ele na escola às pressas um dia desse, porque tinha um garoto armado na escola. Como é que tá esse negócio, Gil? Você que está do outro lado. O professor hoje, ele não é só... É por amor e por teimosia. Porque nós fomos criados numa época onde os pais só olhavam pra gente. Sim. E a gente já sabia que tinha alguma coisa errada. Sim. Agora você passa 2 minutos, olha pro teu filho, ele vai te perguntar o que foi. Qual foi? O que é, coroa? Né? Os valores estão invertidos. Agora está sendo dada importância ao ter do que ao ser. Então, assim, ser professor há um tempo atrás era sinônimo de coisas benéficas, de respeito. Agora não. Agora, se você chegar para um aluno e falar assim, eu, por exemplo, eu dou aula de matemática também. E aí, quando o cara já olha para você com raiva. Ih, professor de matemática deve ser chato a beça. Não te dá nenhuma oportunidade de te conhecer. E aí, depois, no primeiro momento, quando te conhece, sabe da importância daquela disciplina na vida dele, aí ele para te ouvir. A violência hoje ela está gritante, não só dentro de escola, quanto fora dela. Tem alunos que vocês acham que eles estão protegidos dentro da escola e tem uma bala perdida que vai lá e mata o aluno dentro da unidade escolar. A gente já viu isso algumas vezes. Então, hoje a gente se pega com Deus, porque é a única solução. E é como o senhor falou, a gente não conhece as pessoas. A gente se dedica às pessoas até que elas venham com uma ingratidão. A gente se dedica ao aluno até que ele diga que não interessa aquilo ali para ele. E isso dói na gente. Tem professor que ele vivencia o problema do aluno e vai tentar fazer de tudo para resolver. Tem aluno que não está nem aí para você, não quer saber se você está bem, se você não está. Você tem que estar 100% o tempo todo. Sim. E nenhum profissional está 100% o tempo todo. Em lugar nenhum. Vou te contar uma coisa rapidinha. Eu perdi um neto, meu primeiro neto, e quando ele faleceu de manhã, e eu fui dar aula. Caramba. E tinha que estar tudo bem. E eu tentando apoiar minha filha, tentando apoiar o meu genro, e tinha que estar tudo bem. E não tem como ficar, né? E saí depois, no dia seguinte do enterro dele, e fui dar aula, e as pessoas diziam como você consegue. Você se apega com aquilo que você gosta. É vocação, né, Gil? Para você ver a importância que a educação tem para mim. Você também é uma vocacionada, né, pra coisa. Eu acho que é a única forma de libertar e de transformar realmente. Tem uma tristeza profunda no meu coração com a educação, quando eu vi a unidade que eu trabalhei no Senai fechar. A unidade do Senai Fijan, que mantém, né? Federação das Indústrias do Rio, fechou a unidade do Senai Honório Gurgel. Eu achei aquilo ali uma covardia sem tamanho. Nós tínhamos um projeto dentro da Fijan, dentro do Senai, chamado Mangarrai. Um projetinho bonitinho para jogar matemática online com alguns países, 120 países. E aí você não acredita que você vai conseguir colocar alunos de Chapadão, Pedreira, Proença Rosa, Muquiço, para jogar com alunos do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, e colocar a unidade em primeiro lugar. Puxa vida. Ou seja, só falta oportunidade. Só que nós somos o país do futebol, né, Gil? Infelizmente, eu sou professor de artes marciais e eu odeio essa expressão, né? O Brasil é o país do futebol e do carnaval. Cara, que ódio. Porque nada contra o carnaval, nada contra o futebol. Mas espera aí, nós somos o país da matemática, do judô, do jiu-jitsu, e também do futebol e do carnaval. Sim. Então, quando você fecha isso por causa de interesses, né, dos grandes dirigentes de futebol, aí agora vão taxar as bets, né? Eu já estava vendo isso aí.
por conta das fraudes, nada. A galera tá atrás do dinheiro porque tá dando muita grana. E infelizmente, o mercado ou as oportunidades sempre se fecham para esses dois lados, carnaval e futebol. A pergunta que eu quero te fazer, Gil, como professora, como apaixonada, tu vê que desde criança, como você falou, nasceu para coisa. Sim. Você vê solução para isso? Para essa violência? Ou aonde começou essa violência? Para essa geração que está aí agora, não. Não sou a geração perdida? Vai cair pelo deserto? Sim, eu acredito, infelizmente. Eu acredito. E deve ser duro para uma professora falar isso, reconhecer que, por mais que a gente faça... Que a gente está nadando e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas acredito na educação de transformação, de pegar as nossas crianças agora, para que a gente possa fazer um trabalho decente como deveria ter sido feito antes. Nem tudo está perdido, né? E aí, daqui a uns 20 anos, a gente tem uma sociedade melhor. Agora não. É a longo prazo. O trabalho de educação é uma transformação a longo prazo. Não é da noite para o dia que a gente muda nada. E, infelizmente, é assim. Como o Lula citou, né, e uma ministra do esporte, se eu não me engano, acho que é a Isabel, ela disse que ela não vê os jogos eletrônicos como esporte. Ela não vê os jogos eletrônicos como esporte. E o Lula disse que o problema da violência, por exemplo, nas escolas e entre os jovens, são os jogos eletrônicos. Como que a professora Gil vê essas duas declarações aí? Ele provavelmente não deve ter ido a uma comunidade. Porque se ele tivesse ido a uma comunidade, ele vai ver, de repente, o pai desempregado, a mãe doente, alguns filhos e uma geladeira vazia, se tiver geladeira. Exatamente. E aí, eu acompanhei casos onde o menino, por exemplo, treinava no Olaria e o pai dele tinha problema com álcool, a mãe dele, de tanto apanhar, foi embora e ele se viu mantenedor dos menores irmãos. Ele tinha 15 anos e era uma escadinha. Meu Deus. Eram 6. A gente sabe 13, que a comunidade é isso, outro né? com 11, outro com 10. E aí lá foi um de 2 anos. E ele, infelizmente, largou o treino, que ele era um jogador bacana demais. Tinha futuro promissor. Nossa. E aí ele largou e falou, olha, eu não tenho o que fazer. A gente tentou de tudo para ajudar. A gente não achou uma porta para ajudar aquele menino. É um dos fracassos que eu tenho na minha vida hoje. Eu acredito. E aquilo me dói muito lembrar daquele garoto, porque era um garoto que tinha tudo para ter tudo, mas não tinha tal da estrutura familiar, que a maioria não tem. E ele foi para o tráfico, que o tráfico abraçou, o Estado não. Exatamente. O tráfico mandava cesta básica, mandava as quentinhas para ele, não justifica, mas eu não estou aqui. Não, mas explica muita coisa. Dizendo que e nem falando para você que está assistindo, né? Eu sei que a gente também está... Isso é benéfico, não. E nós estamos numa geração de idiotas, infelizmente, né? Não vou generalizar, mas nós estamos numa geração imediatista e que não analisa as falas. Então, quando a gente fala da ministra de esporte, quando a gente cita o presidente, é porque eles estão em voga. Eles estão agora com a caneta e com o poder nas mãos. Poderíamos falar de outros governos, governo passado, governo presente, mas nós estamos citando um fato atual. Eu estou há 14 anos aqui no Jardim Gramacho, ô Gil, e a gente olha meio que no nosso tatame, vê as crianças treinando ali, e a gente tem 1h30, no máximo, de influência sobre essa criança. E quando eu olho o amparo, né, das instituições governamentais, olho para as escolas, eu percebo, cara, esse moleque vai parar lá no tráfico. Porque, como você falou, a oportunidade de ganhar 250 por quinzena, o tráfico está dando. Sim. E a gente tenta bater na porta das empresas milionárias, das empresas que têm uma condição, e dizer para o empresário, poxa, olha só, paga 250 para esse garoto treinar e estudar. Que a gente consegue, de repente, um futuro para esse cara. Porque é igual esse menino que treinava no Olaria, se ele tem esse suporte, de repente ele pega essa receita, continua mantendo lá os irmãos e, de repente, não estava lá, acabava com a vida no tráfico. Infelizmente, ele ficou 10 anos no tráfico, criou os irmãos, depois ficou o peso para o mais velho, porque ele foi assassinado na própria comunidade. Porque a vida do traficante ela é curta. Então, é muito triste para a gente, que é professor e acompanhar projetos assim. Eu hoje atendo 35 comunidades com projetos sociais, onde nós entramos e colocamos os cursos que as pessoas não conseguem chegar na FATEC para fazer, não conseguem chegar no Senai para fazer, porque é caro, no Senac para fazer, que é caro. Então, nós fazemos esses cursos nas comunidades, são várias. E o senhor sabe como é a comunidade, cada uma tem uma facção diferente. É isso. E eu falo para os meninos das comunidades, muito obrigado por permitirem que eu entre aqui. Eu respeito a sua facção, não tem jeito, eu preciso entrar. A minha facção é educação.
Legal. Mas eu respeito a sua. Que não é tão unida quanto eles, né? Me dá a oportunidade de repente, fazer com que esses que estão aí agora não sejam igual a você. Porque eu tenho certeza que não era isso que você queria para ti. E a gente fala isso com os donos. Sim. É triste demais. Porque você vê no olhar deles a vergonha. E quando conversa, é isso que eu falo, não justifica, mas explica muita coisa. Quando a gente vai lá bater papo com os caras do tráfico... Pedir permissão para entrar. E quando a gente vai conversar com eles, Gil, a gente vê esse desespero no olhar. Sim. Agora ele não consegue mais sair, porque está num grau de hierarquia muito alto, mas ele queria sair. Inclusive, a gente teve aqui alguns eu consegui tirar. Então, alguns. A gente teve uma experiência aqui de ter tirado 3 gerentes do tráfico com o jiu-jitsu. Sim. E um cara que era grandão no tráfico, queria sair, queria comprar um caminhão frigorífico para fazer transporte, para agregar alguma empresa, para sair. Ele falou isso comigo, tipo, num dia, um mês depois ele tinha sido assassinado. Ou seja, ele queria sair daquela vida, não conseguiu sair. Então, quando a gente percebe que a única força do Estado que entra nas comunidades é a polícia... tem alguma coisa errada. Sim. Tem uma coisa muito errada que vai explodir ou vai eclodir dentro das escolas, dentro das unidades de ensino. E não é, eu falei isso aqui, inclusive com um entrevistado que nós tivemos aqui, eu não consigo acreditar, porque eu joguei Mortal Kombat, que o Fatality, né, arrancava o coração, cortava a cabeça, e eu nunca fui pra rua. É violência por causa disso, eu nunca fui pra rua tirar o coração de ninguém. Então, deve ter alguma coisa, e a gente acaba detectando isso, como você falou, esse menino com um futuro promissor, 15 anos, Sim. teve que ir pro tráfico, e aí sempre tem algumas opiniões não estou contrárias. justificando, tem um monte de gente, não, mas ele podia ter feito qualquer outra coisa, mas infelizmente foi o que ele viu na frente dele. Oportunidade real. Pois é. Eu acho que a gente fantasia demais, né? O que a gente pode fazer? Quando ele tirou o Marcelinho, que era um menino que estava na atividade do tráfico, eu cheguei para ele e falei, Marcelinho, moleque bom de jiu-jitsu, faixa amarela, e eu falei, cara, tu tem certeza? Parei o carro, ele estava lá com o radinho na mão. E eu falei, você ganha quanto aqui, cara? Ele falou, pô, pastor, tô ganhando R$15 por quinzena. Ou, R$250 por quinzena. 250 por quinzena? R$500 no mês? Eu vou te pagar para você treinar. Quando você terminar o teu plantão hoje, tu entrega o rádio, entrega a carga se você tiver, e você vai conversar comigo lá. Tá falando sério, pastor? Tô falando sério. Eu vou te pagar R$500 por mês só para você estudar e treinar. Gil, esse moleque virou um atleta assim exemplar. Monstro. O moleque era bom de jiu-jitsu, comportamento na escola, mudou tudo. Até que eu não tive mais esses R$500 para dar. Porque eu não tenho apoio de empresas com dinheiro, eu não tenho apoio governamental, e não que nós não tenhamos tentado. Quando você leva a tua documentação para participar de um edital, está fechado com quem? Você ouve isso dentro das unidades, e aí se eu estiver aqui falando alguma besteira, me prove o contrário. A gente leva a documentação, leva tudo. Sim. Essa vírgula está fora do lugar. Aí eu digo, pô, mas peraí, uma vírgula? Você é de projeto, você sabe bem o que eu estou falando. Então, infelizmente, Marcelinho, que também podia ser um grande atleta do esporte, do jiu-jitsu, do judô, teve a vida dele interrompida porque eu não tinha R$500 por mês. Eu não podia garantir. Gente, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí ver pessoas que estão com a caneta no poder, com uma mente tão rasa, de repente por não frequentar, igual você está falando. Não. Então pega os líderes de projetos sociais e bota a mesa para sentar, pô. Não é interessante, né? Bota para conversar. Tem a tal da jogada política aí. Se você estiver fechando com o cara, você tem tudo. Se você não tiver... Saindo da sala de aula, Gil, você falou de política. Você também Me fala um pouquinho de política. O que aconteceu? Quando eu comecei a arrumar emprego para todo mundo, os políticos, eu comecei a incomodar algumas pessoas, porque querendo ou não, alguns políticos, sim, por empregar alguns, eu mantinha ali aquela pessoa presa a ele. E a parte de emprego é uma parte que é de extrema importância para a população. Muda o status da pessoa, né? Muda tudo. Não é dignidade restaurada, é uma série de coisas. Muda um bairro, muda uma cidade, muda um estado, muda um país, né? Muda. E aí eu comecei a ter propostas de alguns na mesma localidade que estava a Rússia. A Rússia surgiu. Para trabalhar com ou para se candidatar? Não, para trabalhar com os caras. Ó, vem para cá, traz essas vagas que a gente te dá tanto. E aí, falei, poxa,
Mas já viu como é que tá Bangu? Você é vereador aqui? Eu morava, né? Na rua Francisco Real. Rua principal. Se chover, enchia o shopping, enchia a rua, enchia tudo. Eu tinha que tirar meu carro da calçada correndo e botar no posto que era mais alto. Senão ele ia boiando. Rua principal em Bangu. E ali, Bangu tem um celeiro, um negócio não vou citar nomes dos vereadores, mas são vários. E eu recebi proposta da maioria. Até que eu entendi o seguinte, não adianta eu ficar com eles, porque eles não vão continuar não fazendo nada. Eles vão aparecer de 4 em 4 anos e não vai acontecer nada. E o que eu tenho é o que eles precisam, ou seja, eu não preciso deles. Sim. Eu precisava que eles nos representassem. Não só a mim, como os demais moradores do local. Sim. E isso não acontecia. Só acontecia no ano de eleição. Nos 6 últimos meses antes da eleição. Pois nem no fora ano, isso, 6 últimos meses. Fora isso. Então, isso foi me desgastando. Até que eu fui ajudar um amigo num projeto social em Seropédica, que ele viria candidato, e eu coordeno campanhas de algum tempo, de algumas pessoas, que a gente sempre acaba acreditando, vamos apoiar o fulano, que o fulano tem uma ideia boa, ele agora vem, vamos fazer, vamos acontecer. Até porque nós não somos seres do muro, né, Gil? Você não é uma pessoa do muro, eu não sou uma pessoa do muro. Então, querendo ou não, próximas eleições, a gente sempre toma um lado, a gente escolhe um lado e acredita. Vamos ficar com esse fulano aqui. Aí, uma última pessoa que eu fiquei, uma das últimas, candidata federal, eu tenho um sonho. E aí é um sonho antigo acho que de todos os professores que eu conheço. O sonho é de você colocar, por exemplo, a criança em idade de ensino fundamental na escola de manhã. E na parte da tarde ela fazer uma atividade cultural ou esportiva, almoçar, lanchar, ter acompanhamento psicopedagógico. E que faça parte do currículo, né? Vai chegar na escola de manhã e vai embora à noite. Esse é um sonho. Tá no ensino médio? Ah, que legal. Então você vai estudar de manhã e na parte da tarde você vai fazer um técnico. Terminou o ensino médio, você não é analfabeto funcional. Terminou o ensino médio, você tem uma profissão. Sim. Você é técnico em alguma coisa para ligar. Vou fazer faculdade? Amém. Não vou fazer? Sou técnico. Eu tenho como brigar no mercado de trabalho. Então esse é um sonho. E esse sonho foi realizado há 500 anos atrás, na época de Brizola, Darcy Ribeiro, e os CIEPs foram montados para isso. Por má gestão, foram sucateados e estão, né, do jeito que estão hoje. Mas era um sonho. Falei, caramba, um federal pode fazer isso. Porque o cara pode reestruturar e conseguir verba para o Estado fazer de novo, transformar as nossas escolas... As famosas emendas, né? As nossas escolas do Estado transformar. Você vê que, abrindo aqui um parênteses a nossa fala, os caras pararam o Congresso porque o dinheiro das emendas não saíram. Então eles pararam o Brasil, não tem pauta lá na Câmara, estão esperando né, a chancela do dinheiro para ir depois eles votarem qualquer coisa. Resultado. Fiquei naquela esperança, né? Não, fulano. No federal. Eu estava trabalhando numa empresa. O cara ganhou? Estava trabalhando numa empresa e ela falou, o que você quer para coordenar minha campanha? Eu falei, nada, eu quero que você coloque à frente esse projeto aqui se você entrar. Bom, mas isso é o quê? Para as crianças ficarem na escola de manhã até a noite. Almoçar, jantar, lanchar, pular, sapatear, fazer o que quiser, lá dentro. E não serem assassinados dentro da escola. Não é? Ah, é? O projeto é bom? Eu falei, é ótimo. Tem condição de fazer. Basta só a boa vontade. Tenho certeza que não vai aparecer um político sequer para votar contra um projeto desse. Mas eu preciso que alguém lance esse projeto lá. Você não quer nada não, Gil? Não, nada. Eu quero só que você coloque esse projeto. Mas é para quê? Porque os seus filhos não. Meus filhos já passaram dessa idade. Tá todo mundo na faculdade já. Tem gente formada. Como você falou, é um sonho. Né? Os cursos da Russo surgiram por causa disso. Porque as vagas vinham... Pela falta de vontade política. Eu tenho... Gil, tu tem aí o menino que é técnico disso? Não. Mas por quê? Tu tem um candidato? Tem. Mas é técnico? Não. Pô, tu tem alguém que tem um curso de auxiliar de creche, por exemplo? A creche aqui está precisando de 8 pessoas. Pô, não tenho. Terminou o ensino médio, mas não tem curso de nada. Então, hoje, a Russo tem mais de 40 cursos... que a gente entra na comunidade, tem que pedir permissão para entrar na comunidade e colocar os cursos lá.
Já tentei fazer com que o Estado abrisse portas. Vem cá, não tem? Antigamente um amigo da escola, não posso dar um cursinho aqui não? Me empresta essa sala de aula só para dar um cursinho aqui. Ó, a minha empresa é registrada como empresa de treinamento profissional e gerencial, dá para certificar, o certificado vale todo o território nacional. Eu não quero nada, só quero que deixe eu fazer o curso aí. Deixa eu fazer o curso. Ah, não pode. Não pode. E aí as associações de moradores abriram portas, algumas igrejas, algumas ONGs, esses são os parceiros que a gente tem hoje. Sim. Então a gente chega lá e faz o trabalho e certifica. São os preenchedores da lacuna que o Estado deixou. Verdade então, é essa. Isso te magoa muito, porque você fica ali nadando contra os caras, nadando contra a maré. A política é óbvia. E a sujeita lá de Seropédica? Ou o sujeito? Ganhou? O que aconteceu? Não. Ah, tá. Não ouviu. Sabe aquela coisa que você fala, faz isso, fulano faz aquilo. Não tem como. E o pior é ganhar e de repente abandonar, Gil. Eu falei menos mal, né? Nada contra ninguém, que eu nem conheço a pessoa. Mas a gente vê tanto candidato. Não, mas esse não foi de Seropédica, não. E esse não foi de Seropédica, esse foi aqui do Rio. Uhum. E assim, tem um nome famoso, já foi deputada federal. E não entrou. Mas não ouviu ninguém, não quis ouvir ninguém. E dessa atual gestão aí, Gil? Eu agora venho candidata, tá? Agora, para 24 ou 26? Por Seropédica. Mas então, para 24? 24. Vereadora. Por quê? Já anuncia aí, ó. Por quê? A gente não tem uma audiência de milhões, mas quem sabe, né? Por que eu venho? As pessoas me perguntaram. Fui eu fazer um projeto social em Seropédica, numa reunião política, e cheguei lá com um Pajero, no meu carro. Seropédica é Baixada Fluminense, né? Acaba sendo Baixada, né? Parece que é longe 40, E lá fui eu pra lá. Quando chegou lá, uma Pajero, ela não atola, né? Pajero. É o carro próprio para esse tipo de coisa. 4x4? Atolei. Meu Jesus. Falei, gente, alguém tem que fazer alguma coisa para esse lugar. E aí, em Seropédica tem uma coisa que é uma paixão, que é a faculdade rural. E tem uma tristeza muito grande também, porque os munícipes... Seropédica também é a estação do Guandu, é lá, né? Os munícipes, de onde vem nossa água. Eles não conseguem chegar... Como é que é isso? O aluno da faculdade de Seropédica não é morador de Seropédica. Tudo de fora. Porque as escolas de Seropédica não ajudam o cara a passar de jeito nenhum. As escolas têm 500 milhões de dificuldades, não é dada importância nem ao ensino fundamental, nem ao ensino médio, o cara não consegue chegar na faculdade. Tem uma penca de gente na rural, de tudo quanto é estado. Exatamente. Menos do município de Seropédica. E aí eu falei, caramba... Tem alguma coisa errada, né? Caxias tem uma faculdade, tem uma escola técnica. Foi dada importância a ela, fizeram uma estrutura bacana, eu soube, no pessoal daqui, os políticos daqui que deram lá, enfeitaram o pavão, o negócio tá bonitinho, tá andando. Na época até fui conversar com a presidente ali. Você que é a Felduc? Tu fala da Felduc? Não, é Felduc mesmo? Ou a UERJ? Não, é uma escola técnica que tem aqui. O Rio tem a FAETEC. Sim. Tudo bem que eu não concordo com a forma com que a FAETEC recebe os alunos, tá? Uhum. O cara, por exemplo, os CVTs, eles foram criados para cursos profissionalizantes, certo? Mas aí você faz a inscrição. E o pessoal diz lá que eu sou meio maluca, mas... né? Você faz a inscrição. E aí depois você tem que esperar ser sorteado. A educação não é sorte. A educação é direito. Legal. Eu não posso fazer uma inscrição numa instituição de ensino do Estado e esperar ser sorteado para estudar. Se a demanda é grande naquele local, o remanejo monta duas, né? Exatamente, eu tenho que chegar lá, fazer a matrícula e sair de lá, olha só, tua turma vai começar no dia tal, no horário tal. Isso aí. Ah, não, espera ser sorteado, tá, lindinho? Enquanto nós esperamos sortear esses alunos, os outros, infelizmente que não são alunos, estão sorteando na hora de assaltar a gente. Vou assaltar esse carro aqui. Não foi dada ele a oportunidade. Não estou aqui romantizando nada, não. Fulano roubou, porque tem muita gente que não teve oportunidade de nada e estuda pra caramba. Mas, infelizmente, não tem outra forma de a gente falar. Aqui, Gil, eu tinha um costume no nosso tatame de cobrar as notas das nossas crianças, né? E ainda temos esse cuidado. Porém, uma vez veio uma pessoa e me disse assim, poxa, professor, muito legal o que você está fazendo. Agora, como é que é a casa dessa criança? Você está cobrando nota 10 das crianças. Eles têm como estudar? Tem uma lâmpada igual você tem aqui em cima do teu tatame? Ele tem um lápis. Eu montei agora uma creche para minha filha em Barros Filho. Caramba. Montei uma creche para ela. Dentro de um local que não se pode comprar os apartamentos, que Minha Casa Minha Vida não vende. Mas eu comprei.
Comprei apartamentos lá em nome de aluno até. Alunos que cederam os nomes para mim e falaram, poxa, Gil, pode comprar no meu nome. Eu falei, poxa, bacana, muito obrigado, porque eu não podia comprar na época por causa da renda. Então comprei em nome de aluno. Num primeiro momento montamos um lugar, um apartamento que era para receber pessoas como uma filha que eu tenho uma filha trans, graças a Deus. Quero falar sobre isso já. Né? E aí, hoje, essa minha filha tinha alguns colegas que eram postos para fora de casa, ó. A gente descobriu a sexualidade ou a opção o pai sexual. Não aceita em casa, a mãe não aceita em casa. Aí chegava lá em casa cada hora com uma pessoa diferente. Mas Lua, onde saiu esse menino? Ah, mãe, vou fazer o que? Ia deixar ele dormir na rua? Trouxe ele pra cá. Eu falei, caramba, e agora? Falei, vamos montar a Casa Rosa, então, para receber essas pessoas. Porque se a gente não fizer alguma coisa por eles, a gente tá lascado. Não tem ex-filho. Tem ex-marido, ex-mulher. Ex-filho não tem, independente da opção sexual dele. Né? Sim. Mas aí fizemos isso. E agora fizemos uma creche. Aonde, Guadalupe? Barros Filho, na estação de Barros Filho. Tem uns apartamentos ali do Minha Casa Minha Vida, fizemos ali. Violento também, Barros Filho? Nossa, uma bênção. Você acorda, parece até que todo dia lá é dia de São Jorge. Na Alvorada. Faixa de são Gaza, legal. Fogos de diversos calibres. Muito legal. Muito legal. E por que montar lá a creche? Porque justamente você acredita na mudança, né? Bom, quando eu fui fazer o mestrado era em Políticas Públicas de Desenvolvimento Social. E para que eu tivesse a documentação de pesquisadora social, eu tinha que estar no local, acompanhar 5 famílias e preparar 30 laudas de cada família. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir, ninguém vai falar da tua vida, abrir a porta da tua casa sem te conhecer. E na época eu dava aula no Senai de Honório Gurgel. Então eu ali comecei a comentar com alguns alunos e os alunos falaram, Gil, tem um conjunto ali, uns apartamentos baratinhos, vai lá ver. Eu fui lá ver, realmente era um absurdo o preço de barato. Do tráfico ou da milícia? Ali é tráfico, né? Tráfico. Ali é tráfico. É mais difícil trabalhar em área de tráfico ou de milícia, Gil? De milícia. Mais difícil, né? Mais difícil a entrada, são mais truculentos, né? É, de milícia. O tráfico, eles... Vai fazer o que pelas crianças, tia, daqui? Essas são as frases. Já está tendo, pelo que eu percebo, eu estou há 14 anos dentro do Jardim Gramacho e a gente transita em outras comunidades, mas pelo que eu percebo, o tráfico também está pegando meia manha da milícia, né? Tá começando a pois é. Vender. A gente trabalha dentro de comunidade, eu trabalho com todo mundo. Mas é assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. Meu filho, muito obrigado por você deixar eu entrar, eu não tô nem no lado A, nem no lado B. Não quero saber. Do lado das crianças. Eu não quero saber. Mas me perguntaram isso. Pastor, tá fechado com o tráfico fechado ou com a polícia? Com quem? Eu tô fechado com ninguém, eu tô fechado comigo. A minha facção é a educação. É isso aí. A minha facção é a educação. Graças a Deus a gente é respeitado, porque fala assim, é a tia da escola, é a tia do projeto. Então, assim, a gente pode entrar e pode sair. Que nós corremos, eu sempre falo isso, algumas pessoas vêm nos visitar ou vêm matéria das emissoras. É perigoso aí, pastor? Cara, o perigo é você estar no lugar errado na hora errada. Exatamente. Porque o traficante me conhece, o policial me conhece. Se eles estiverem trocando tiro, eu não respeito nem a mãe, cara. Pois é. Então, Rio de Janeiro. A gente pode, de uma hora para outra, infelizmente, sofrer um baque. Quando eles sabem que a gente vai botar um projeto social, eles não interferem. Né? Sim. Não, foi como eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fui confundido com um policial, isso há 14 anos atrás. Quase me mataram, falando que eu era P2 e vai morrer, leva pra boca, não leva. Eu já vinha montar o projeto de luta e aí expliquei, falei que não, que eu era pastor, era lutador, minha orelha estourada, cara. Pastor e é lutador? Eu falei, você não sabe como é que pastor luta, todo dia é uma luta, cada hora é uma luta diferente. Pois é. Falei, além do judô e do jiu-jitsu, eu luto direto pela vida e tal. Então tá tranquilo, pastor. Me liberaram e aí a gente começa a nossa história lá em 2009. Dentro dessa visão, a gente percebe, Gil, a sociedade apodrecendo. Você vê que há um apodrecimento. Sim. Você vai vir candidata a vereadora por seropédica. A questão é, a Câmara de Seropédica como é que tá? Quantos vereadores são lá? Eu nem queria falar de seropédica. Vamos falar de política sem ser de seropédica. Seropédica está complicado, porque acho que todo mundo tem visto aí o que está acontecendo. Tem alguns candidatos, alguns políticos que já estão fechando, né? As alianças. E com gente boa, com gente ruim, com gente... Eu não quero saber. O negócio é voto, né? O negócio é voto. Pois é. E assim, o voto ele não tem facção, o voto ele não tem idade, o voto não tem religião. Mas também não vale tudo, né, Gil?
Não. Você não vai saber que o cara tá fazendo um curral eleitoral para você, para amanhã você não ter como fazer nada. Você não vai ter como ter autonomia. O que eu pretendo fazer em Seropédica? É o meu sonho. E se Deus permitir, farei. Vai sustentar a tua facção da educação. Eu quero uma escola técnica em Seropédica. Eu quero que o aluno de Seropédica consiga fazer um ensino médio decente, que ele consiga fazer a rural. Sim. Porque só dessa forma eu consigo mudar o PIB de Seropédica. Eu consigo mudar com isso toda a cidade. Se eu conseguir fazer com que o cara de Seropédica consiga trabalhar em Seropédica, manter a renda dele em Seropédica, eu mudo a cidade. Prefeito lá hoje tem oposição? O prefeito... Cidade sem oposição é uma cidade vendida, né, Sim, Gil? O prefeito de lá hoje eu não o conheço. Alguns amigos o conhecem, mas assim, soube que é professor e soube que é uma pessoa focada em educação. Então eu acredito que ele já deve estar fazendo alguma coisa. Bom que você entre e ele se reeleja. Seria da educação? Vamos torcer por isso. Mas eu soube que o professor, que ele é um professor, ele está na prefeitura. E eu digo bom só por causa disso, né? A gente não está aqui apoiando A ou B, a gente não conhece ninguém lá. Eu conheço a Gil, tá falando agora. Eu conheço algumas pessoas de igreja. Algumas igrejas lá abriram portas para a gente colocar cursos. Conheço um outro rapaz também, que é o Fernando Freitas, também, que está sempre com um projeto social lá dentro. Conheço também um ex-vereador, que foi o Fernando Café, que também é um homem... Quantos votos para se eleger em Seropédica hoje, Gil? Eu acredito que lá você faça 1.000 votos, 1.200. É mesmo? Você está em que partido? Eu estou num partido pequeno, que é o Agir. Mas é um partido de não tem centro. Bancada, não tem nada... PTC. É um partido de centro, né? O partido deixa a gente bem à vontade. Eu não consegui fazer campanha da outra vez, né? Eu vim candidata, não consegui fazer porque a verba que me deram não tinha como fazer com aquele valor. Você veio também vereadora? Vim federal. Federal. Vim federal. Mas a tua como é que se fala? O colégio eleitoral, a galera que vota em você é de Seropédica? Não, porque os projetos sociais... Rio, né? Pois é. Para federal você podia ter voto em tudo que é lugar. Pois é. Já da vereadora... A gente tinha curso na Forquimente, curso na Vila Kennedy, na Vila Aliança, na Carabinha. Só lugar legal. Só lugar nobre. Carabinha... Só lugar legal. Ali dentro do bairro 13, em Barros Filho, que é onde eu moro hoje. Eu moro lá. Comprei um apartamento, comprei um outro apartamento no primeiro andar, fizemos a creche. Só e lugar as bom. Coisas estão andando. Só lugar legal. Só lugar legal. A tua ideia é transformar pela educação, conscientização? Você acredita na transformação? Só isso. Eu acredito. Porque, assim, eu acredito porque aconteceu comigo. Eu não sou ninguém, não, pastor. Não, eu tenho uma frase... Você é cria de comunidade, Gil? Realengo Barata. Lá dentro do Barata. E aí vem de projetos sociais? Fiquei ali até os 18 anos. Depois fui para o Conjunto do Quitungo. Morei no Conjunto do Quitungo durante 10 anos. Quitungo é Irajá? Quitungo, Vila da Penha. Vila da Penha. Morei lá 10 anos. Minha avó era de lá. E minha avó ajudou muita gente ali. Sempre fez faculdade pública, Gil? Não, fiz faculdade particular. Nossa, eu que sei como. Isso que eu ia falar. Minha avó fabricava as calcinhas, eu vendia as calcinhas no pátio da faculdade escondido, dentro do banheiro da faculdade escondido, para poder pagar a mensalidade da faculdade, senão não dava. Literalmente se formou através de calcinha. Muita. E não é igual essa Vivi de renda. Vivi de renda. Hoje as meninas pagam através de calcinha, mas é outra história. É outra história. Tem gente que tira, né? Não, eu só vendi. É triste, né? Mas aí me fala agora, indo para um outro polo completamente não, um pouco diferente. Você tem os projetos sociais dentro das igrejas. Sim. Hoje. Por falar em igreja, você também é evangélica? Hoje estou tentando. Estou em processo de libertação tem uns 10 anos. Sair, 10 anos. Se transformar, mas você está tentando se transformar em quê? Em cristã? Uma serva de Cristo? Eu creio que... Porque o evangelho hoje, né, e eu falo isso com tristeza, eu sou pastor desde 2003, sou convertido ao evangelho desde 1990. E às vezes a gente fala da transformação do adolescente, do jovem, com tristeza. E tocar no assunto religião, eu toco com tristeza. Sim. Porque a palavra religião, ela vem do religare, né? É religar o homem a Deus. E a gente percebe que o que seria responsável, né, pela religação
não há outro caminho senão Cristo, né? A Bíblia ensina isso. O católico, o umbandista, de qualquer religião que tem uma Bíblia em casa, você vai perceber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está lá escrito isso lá. Porém, a gente percebe que hoje o meio mais difícil de se religar a Deus é a igreja. Como é que você vê isso, Gil? A igreja hoje está botando mais gente para fora do que para dentro. De verdade. Tem igrejas que chegam, cedem espaço para a gente, não pede nada, a gente tá perguntando, o que eu posso fazer para ajudar? Tem igreja que fala assim, isso é raro, né? Tem como... Isso é raro. Tem como pagar tanto? Eu falei, eu vou dar um curso gratuito, eu tenho que pagar a igreja? Não, porque a igreja tem despesa. Eu falei, tá, mas isso é para abençoar vidas aí. É para a gente ver se consegue... Só tem uma sala ali, é rapidinho, curso, 3 horas, uma vez por semana. Aí só pode fazer se pagar a igreja. Algumas, né? Algumas. A grande maioria, na verdade. Infelizmente. Eu vejo isso, Gil, quando eu ia pregar, né, que eu não aceito mais agenda, e quando eu ia pregar nas igrejas, eu já entrava na igreja, olhando tudo, e sempre eu via o tal do bazar missionário. Eu odeio bazar missionário. Eu também. E vou te falar o porquê. Quando a gente está aqui no Jardim Gramacho, as pessoas batem no nosso portão, pedindo roupa. Precisando de roupa, precisando de alimento, precisando de berço, precisando de carrinho de bebê. E às vezes eu via nos bazares das igrejas tudo que a população em volta precisa e eles ignorando, por exemplo, o de graça recebeste, de graça dá. Eles ignorando isso. A igreja era taxada com o dízimo, com a oferta missionária, com a campanha do quilo, com o bazar de missões para fazer alguma coisa. E toda receita que entrava na igreja, e que entra na igreja, é comprometida, na maioria das vezes, com reforma do templo, para o luxo dos membros, e com folha de pagamento. Sim. Como é que essa igreja vai dar certo? Como é que essa igreja vai me levar para o céu? Como que eles vão ter autonomia ou a decência de falar comigo de vida eterna? Eu tenho ficado muito triste comigo, porque eu hoje não estou em igreja alguma. Eu tenho ficado triste comigo. Eu me entristeci com algumas coisas, mas assim, foi pura idiotice minha, porque eu não tinha que me entristecer com ninguém, mesmo porque eu não estava na igreja por causa de pastor, né, por causa de ninguém que estivesse lá dentro. Eu tinha que ter olhado para o alto. Mas ficar lá, Gil, ficar lá também não é um erro? Por exemplo, eu estou chateado com o meu pastor, porque o meu pastor é um pilantra, desviador de dinheiro. Eu me mantenho lá? Não tem como. Como é que faz? Em algumas igrejas, assim, a Ruth sempre recolheu alimento. Uhum. Jair tem noção de mais ou menos 200, 300 quilos que fazia de doação por mês, né? Ela tem apoio aqui, tá? A equipe dela está aqui nos bastidores. 200, 300 quilos. Às vezes até mais. Por mês que a gente fazia a doação. Uhum. E aí era para fazer a comida e para, né, doar. Sim. E aí começou o negócio do almoço beneficente. Eu falei, mas vai vender a comida que eu dei? Quilos, né? Com os quilos. Como é que é isso, gente? Nós estamos num assunto, aquele assunto espinhoso de todo bate-papo aqui no podcast do ID. Falar de religião e de política é complicado. Porém, nós estamos no tópico religião. A Gil foi um bandista, candomblecista, o que você era? Nasci no candomblé. E aí você falou que o candomblé ele liga aos ancestrais, né? Isso, nasci no candomblé, minha avó era candomblecista, minha mãe. Uhum. E aí fiquei ali até aos 35 anos. Com 35 anos... De 0 a 35? Vivendo ali, vendo tudo que... Mamãe fez a minha obrigação, me iniciou, tiveram lá um probleminha, então ela me iniciou na barriga dela. Depois, com 1 ano, ela fez uma obrigação para mim, com 7, com 14, com 21. É de 7 em 7? E aí, quando eu tomei os 21 anos de santo, ela falou, agora, daqui para frente é com você. E eu não queria de jeito nenhum. Ah, você não queria ficar? Não. Tentei ficar na Cristo Vive, foi uma igreja lá na Rua Maricá, hoje é Apóstolo Miguel Lange. Deus me livre. Deixa quieto. Tentei ficar ali, tinha 20 e poucos anos. Mas escondia de todo mundo que eu ia pro candomblé, que eu tinha vergonha. Mas eu tentei fugir. Você frequentava o candomblé e frequentava a igreja? Tentei fugir algumas vezes. Um amigo, vamos na igreja. Lá ia eu. Abraço, Miguel Ângelo, miserável, vai. Eu tentava ir. Aí fiquei um tempinho na congregacional,
Mas aí tinha obrigação, aí na época tinha obrigação, tinha que andar com contra-egum. Como é que eu ia para a igreja com contra-egum? Falei, meu Deus, e agora? Por que bota aquele negócio no braço, Ju? Aquilo é uma proteção durante uma determinada época. Você fez uma obrigação, alimentou a cabeça, alimentou o orixá, então você protege o corpo, né, com tem contra-egum, tem cordas todo de palha. A cultura, Sim. a cultura africana ela é riquíssima. E por eu ter estudado um pouquinho só, PRVG legal. e tal, por ter estudado um pouco, eu entendi que é uma das culturas mais ricas do mundo. Infelizmente, hoje, no Brasil, também está marginalizada, assim como as igrejas evangélicas. Isso aí. Mas a cultura está Eu marginalizada. até, inclusive, citei isso, porque o brasileiro ele é tão analfabeto de cultura que o que acontece? A gente adora o Thor, né? É um deus, uma entidade de outro país, mas a gente adora ele como sendo um herói. Por que Ogum, por que os orixás africanos são tão marginalizados? Falta de entendimento? Cultura, porque a gente é um país predominantemente católico. Então, foi colocado isso como a Umbanda e o Candomblé como algo do diabo. Misericórdia, não tem nada a ver isso. Até você explicar isso para as pessoas é completamente complicado. Tem pessoas que são muito fechadas, né? E ligam realmente a religião a algo demoníaco. E não tem nada a ver com demônio. De verdade? De verdade. E até você entender isso, você sofre um pouco. Eu estou com uma pessoa que, do 0 aos 35, conviveu lá dentro. Então, a gente... Uma boa filha de Xangô. Olha aí. Para mim, bateu o tambor, botou alguidar, é demônio. Porque eu já vim de uma linha, minha mãe era do candomblé, se converteu, eu era muito moleque ainda, eu tinha 10 para 11 anos, ela se converteu 3 meses antes de falecer. Minha avó também, minha mãe também. Foi para a igreja 3 meses. Aí o nosso consolo morreu salva. Ai, morreu salva. Você estava perdida na macumba? Quem está na macumba está perdido? Não, a partir do momento que ele se sinta bem lá. Eu acho o seguinte, você está se sentindo bem na igreja? Tá lá, Gil? Cara, a gente faz uma oração para a abertura dos já me trabalhos. Falaram isso já. Eu nunca frequentei. A gente faz uma oração e a gente oferece ao Oxalá, né? Que é Deus na língua... E os nossos pedidos é que aconteça tudo de bom para que as pessoas que estão ali, que vieram buscar coisas boas, saiam dali com o que receberam. É muito triste quando as pessoas utilizam da religião para fazer o mal. Sim. E elas ainda não entenderam que aquele mal que elas estão pedindo para alguém que vem exatamente para elas. É cíclico. Então, assim... Tá na igreja. Tem oração de macumbeiro dentro da igreja evangélica. Você vai ver, vou te botar na mão de Deus. É como o cara fala que vai botar na mão do Zé Pilintra, do Gundo, né? Vou te botar na mão do meu orixá, dá no mesmo. Eu já vi pessoas no candomblé entrando lá, poxa, fulano tá numa doença terminal. Vamos fazer uma comida, recolhe pomulu, faz isso, faz aquilo outro. Agora vai no médico. A pessoa não tem mais nada. E aí? Na macumba tem milagre? Na igreja também. Então, eu estou falando, só tem milagre na igreja? Fé? Então, cada um tem a sua fé. Os caras têm força. Muita força. Você está na igreja agora? Poder só quem tem é Deus. Exatamente. Mas os caras têm força. A Bíblia diz isso. Força os caras têm. Se o cara falar assim, você não está coberto por papai, e o cara fala assim para você, cuidado, não vai na rua dia tal não. Tem um negócio ali para você, vão te arrebentar. Pode contar. Vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Mesmo. Me disseram assim, não anda na rua não depois da meia-noite. Depois da meia-noite é hora dos mortos. Não anda na rua, que tem um prejuízo para você tomar. Não anda na rua. Lá fui eu, saí com o carro, peguei o carro, comprei o carro na sexta-feira. Já tinham me avisado. Mas já estava na igreja, não? Estava na igreja, mas toda hora vem um recadinho. É mesmo? Vem sim. Como é que funciona assim, isso? Inclusive, né, eu não sei se eu posso, a gente é gravado, se você não permitir, a gente não vai colocar. Não, pode colocar, não tem problema nenhum. Você tem uma filha trans. Sim. E eu me lembro de uma conversa que a gente teve, que uma entidade no terreiro disse que ela seria trans. Sim. Foi o que tirou da Ela tinha 2 anos, foi. Ela tinha 2 anos. Foi. Ela tinha 2 anos. Como é que foi essa história? Estava com o terreiro aberto, na rua, no Vaz Lobo. Você era mãe de santo? Sim. Caramba! E aí tinha lá o pessoal que eu cuidava. E aí o meu falecido marido, que morreu agora em 2019, nunca vi ele virar com essa entidade. E ele recebeu. Ela Pera aí, rapidinho. Aquele que a gente conheceu aqui? Não. Jaguari.
Não veio com você não, né? Não. Ah. Jaguari faleceu em 2019, infelizmente. Covid? Mas, não, ele teve um AVC. Ah. Aos 56 anos. Covid é 2020, né? Mas Foi 19, foi 2019. Surgiu em 19 em Wuhan, né? É. E aí veio para... Então, Vai, perdão. Então, 2019, nós perdemos ele. Mais uma entidade que virou nele quando a Lua tinha 2 anos. Já era a Lua o nome? Não, era José Jorge. José Jorge. Caramba. E era José. Queria tanto que ela viesse aqui. Pois é, se Deus quiser ela virá. Eu queria, inclusive, mostrar esse amor de mãe pela Lua, que era o mesmo pelo José Jorge. Sim. Não é? Eu lembro você falando ali do recado da Difícil entidade. a mãe se adaptar. A Entendeu? pergunta que eu fiz ontem para a nossa entrevistada de ontem. Criança já nasce gay? Mãe de um trans? Não vi o José como gay hora nenhuma. Mas tu acha que o menino nasceu errado? Já nasceu menina? Eu hoje acredito que isso é biológico. Eu acredito numa confusão que está tendo aí com as indústrias de alimentos e acredito em algo pior. Acredito que, por exemplo, bem antigamente, lá quando eu era adolescente, eu vou fazer 54, se Deus permitir, tinha aqui um menino que era gay. No outro bairro tinha um outro menino que era gay. No outro tinha um outro menino que era gay. Era assim. E eram ícones, porque era o diferente. Sim, na época. Pelo amor de Deus. Eu joguei futebol e eu fui o diferente para muita gente durante muito tempo. Né? Até os 25 anos. Até o meu primeiro filho nascer, o pessoal me olhava meio todo. Hoje em dia ganhava fama de lésbica. Essa menina é estranha. Sapatão. Na época era sapatão. Falei, meu Deus. Eu só não gosto desses garotos rebolando aí igual não se reprima do menudo. Mas até ele nascer... Bom, mas a história da Lua foi uma coisa complicada, porque quando a Lua nasceu, era aquele menino brabo, sabe? Ficava brincando com meu falecido irmão de sumô. É mesmo? Sabe? Até os 2 aninhos. E achava engraçado ele brincando de sumô, brabo, aquele garoto brabo que queria levantar as coisas, levantava peso, fazia... E eu achava estranho aquilo. Um belo dia, meu marido virava com um malandro, né? Mas um belo dia passou uma entidade que eu nunca tinha visto. E o meu marido foi meu primeiro namorado. Foi meu primeiro namorado. E ele já frequentava também a terreiro? Também foi criado na Umbanda. O nome dele era Jaguari, era o nome do caboclo que virava na avó dele. Caramba. Era uma coisa assim mais... Familiar também. Aí... demos o nome de José por causa do malandro dele. E demos o nome... Eu botei Jorge, porque nasceu na terça-feira. São Jorge, para dar uma freada no José, porque malandro, né? Ele é doido. E aí, botei lá o nome de José Jorge. Um garoto brabo, de repente, passou essa entidade no meu marido. E eu olhei e falei, o que é aquilo? Aquilo ali não é o Zé, não. Aí ela se apresentou. Meu marido muito brabo. Uma entidade feminina. Caramba! Falei, gente, que coisa estranha. Ela se apresentou, deu o nome e falou assim, engraçado, né? Você deu o que é meu para os outros? Falei, como que é seu? Não, aonde? Em que Boa momento? noite. Eu dei o quê para quem? Aí apontou para o José. Falou, é meu. Sou eu que vou viver ali. Caramba! Aí eu falei, não, a senhora não vai fazer isso comigo, meu filho... tão bonitinho, a senhora não vai fazer isso comigo, macho, né? Porque brabo beça, não, a senhora não vai fazer isso comigo, não. Aí ela falou assim, aqui eu só vim te avisar, só. Tô te pedindo, não. Eu só vim te avisar. Você vai ter muito orgulho, porque quem vai viver ali sou eu. Não tem Zé, não tem ninguém. Ô Gil, qual era o nome? Era uma pombagira mulambo. Gosto muito dela, inclusive. Mesmo indo para a igreja, respeito. Como é isso, né? Como é isso, né? Caramba. Uma entidade de palavra. Se ela falar, vou fazer isso, vou fazer isso. Se ela falar, não vou fazer isso, não vou fazer isso. É complicado depois que você vai para a igreja e ficar analisando, são culturas diferentes. Sua cabeça eu não queria estar na tua cabeça. É uma coisa muito louca, muito louca. Mas poder, só quem tem Deus, os caras têm força. O José tinha 2 anos. Tá. Era brabinho, tal. E aí quando ele... Na semana seguinte, ele estava brincando de odalisca com as fraldas. Jesus eterno. Eu olhei, tem foto disso. Eu bati as fotos dele brincando com aquilo, achei aquilo estranho. Chamei o pai dele, falei, tá vendo ali, tá estranho. Vou te contar uma coisa. Porque ele não sabia, né?
Ó, naquele dia aconteceu isso, isso e isso, virou, imagina, você falou isso, 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 ele, sério, falei, sério. Vamos fazer o seguinte, vamos correr atrás disso, que a gente sabe como, e vamos resolver esse problema aí. Tentaram reverter? Tentaram reverter a sentença? Sim. É meio que uma sentença, né? É. A entidade se apresentou e disse, não estou te pedindo, não. Eu vim te informar que eu vou viver ali. E aí corremos atrás. Ó, isso aí foi feito por uma pessoa, pela ex-mulher, para isso, para aquilo. Inventaram feito? Um monte de coisa. Né? Inventaram, né? Inventaram lá um monte de coisa, não sei, pode ter sido, mas vamos lá fazer o que tinha que fazer. Vou te fazer uma outra pergunta antes de você continuar. E guarda bem aí a tua memória aí. Aí agora que o senhor vai entender o porquê da igreja. É possível, ô Gil, uma criança ser sentenciada por um trabalho feito? Sim, claro. Caramba. Onde é que está Deus nisso? Onde é que Deus está nisso? Deus permite que nós aqui embaixo façamos tudo. Ele só intervém se você falar com ele. Mas nesse caso não era um ser espiritual? Sim, mas... Não tinha que passar por uma ordem diferente? Você Você já achou a explicação para isso? Sim. Então vamos lá, me fala. Tá aberta... Vem cá, isso aqui que a mãe gosta, a mãe e o pai estão nisso aqui, deixa eles lá. Ó, esse menino é meu. Ah, entendi. Mas deixa eles lá. Ele não se mete. Você acha que a entidade, né, da Maria Mulambo, né? Sim. Você acha que ela veio sentenciar o José e agora a Lua? Ela veio dizer o que era dela. Ó, esse menino é meu. Desde que eu nasceu. Vou viver ali. Caramba. Eu falei, tá bom. E eu, como sou rainha, ela também vai ser. Eu falei, tá. E fui correr atrás, né? Chamei o Zé. Falei, Zé, dei um menino pra tu. Como é que tu vai fazer um negócio desse comigo? Tá mais fraco Conversa aí. Falei, conversa aí. E aí o Zé olhou pra minha cara e falou assim, Branca, ele me chamava de Branca. Branca, tem hierarquia. E ela tá acima. Eu vou tentar negociar, mas se eu não conseguir... Meu Jesus, e aí o senhor vai entender o porquê que eu fui pra igreja. Não fui pra igreja, eu vou pra igreja porque eu amo Jesus. Mentira. Tu foi tentar quebrar essa maldição aí. Que teoricamente seria uma maldição. Eu vou pra igreja porque sou apaixonada por Deus. Mentira também. Não suportava crente. O povo chato do cacete. E aí... Lá fui eu pra igreja. Não foi porque eu quis, não. Eu fui reclamando, fui xingando. Eu fiquei 1 ano lá dentro olhando com cara feia pra todo mundo. Falo, paz, irmã, paz pra você, tá? Não precisa falar comigo, não. Você queria que o José fosse Eu fui pra brigar. E só fui... Até quantos anos você queria José e não queria Lua? Eu briguei por ele até ele fazer 14 anos. Caramba. Porque depois dos 14 eu sabia que não tinha como. E você foi percebendo... Porque são 7, 14... Até os 14, até os 14 anos você consegue reverter. Se você não conseguir reverter até os 14 anos, já era. Caramba. E você acredita, ô Gil, de verdade, ele já é operado? Não. Não é operado? Ela não tá com vontade de operar, não. Será que de repente... Será, Geis? Não sei. Será que ela vai operar? Mas será que de repente não morre José? A Lua? Não sei. Isso é uma incógnita. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, por que eu fui para a igreja? Me fala. Porque o José de Arimateia, entidade que virava na cabeça do meu marido, Jaguari, mandou. Caramba. Ele me chamava Branca. Mais forte. Branca, larga tudo e vai para a casa de Jesus. Um malandro chamado José de Arimateia, que virava na cabeça do meu marido, mandou fazer isso. Caramba. E eu larguei tudo. Eu nunca vi demônio, né, que nem o pessoal fala, mandando a gente ir para a igreja. Como assim, né? Mas ele mandou. E eu só fazia o que ele mandava. Fui para a igreja. E fiquei na igreja. E quando teu marido volta? 10 anos. E quando teu marido volta, você fala, cara... Meu marido foi para a igreja também. Eita. Foi todo mundo para a igreja. Foi ele, o malandro dele, foi vai entender. Para a igreja. Todo mundo batizado, ela batizada, a Lua batizada, fiquei como responsável do louvor durante um tempo. Pastor Roberto, que eu amo de paixão, a família do Pastor Roberto, qual igreja, nos acolheu muito bem. Ministério Refúgio em Cristo. Chegou lá e falou que era do Candomblé. Eles acompanharam tudo. Eles acompanharam tudo, fomos muito bem recebidos. Teve manifestação nos cultos? Não de minha parte, né? Porque Jaguari também ia de vez em quando. Não de minha parte. Ele manifestou uma vez na Universal, quando nós fomos, ele chegou a manifestar lá. Por que hoje em dia a gente não vê mais manifestação nas igrejas, Gil? O que mudou? Os caras vão lá dentro fazer o quê? Você percebe? Você percebe que não existe vão mais? Lá? Pra que eles vão lá brigar com... Ninguém briga com seus amigos, não. Hoje tá fechado, né?
Que coisa feia que eu falei, me perdoa, não, pastor. mas é a realidade. Coisa feia é a que eu realidade. falei. Os Não altares, se eu briga. falei isso uma vez, fui muito recriminado. Não se briga Os com um amigo. altares das igrejas hoje estão comprometidos, Gil. Sim. Infelizmente. Antigamente existia isso, claro, era muito claro isso. Você é desse lado, eu sou desse lado. Você vê Sim. que a entidade disse, procura o mais forte. Você vai atrás lá, porque existe uma guerra pelo seu filho. E a guerra foi travada. E nessa batalha você foi vendo o seu menino se transformar na Lua. Linda que tá a Lu. Como é que é a Lua hoje? Como é que é a Lua? A Lu é uma menina que é difícil falar dela, Sim. que eu emociono, porque a Lu é uma menina maravilhosa. A Lu é uma menina maravilhosa. A Lu, ela quer montar consultórios para atender as pessoas nas comunidades. Ela faz faculdade de enfermagem, trabalha no projeto Garupa da prefeitura, atendendo e acolhendo o morador de rua. A Lu é uma pessoa... É de Deus. A Lua é de Deus? Lu é candomblessista. Olha aí, E vira na Pombagira. no Mulambo. É. E É numa outra também. É dela e realmente você viu que a palavra da Mulambo se cumpriu. E esses anos todos na igreja não reverteu. Não. Botava de joelho para poder tentar expulsar. Fui pro monte, fiz jejum. Olha, eu sou gorda. Fazer jejum para mim é muito difícil. Mas fiz muito jejum pela minha filha. Fiz tudo aquilo que os pastores pediam para fazer. Joelho no chão, cara no pó e buscando a palavra de Deus o tempo todo. E comecei a ficar com medo de ir à igreja, porque eu comecei a ir e falava as coisas, e na outra semana acontecia, e aí falava. Eles falaram, no dia eu venho para o púlpito, fiz seminário, fiz curso de diaconisa, fiz curso de missões, me dediquei totalmente De à igreja. verdade. Terça, quinta e domingo Você não estava brincando de Não, ser crente. não. Até que vi que perdi a batalha. E aí ela chegou para mim, mãe, é isso que eu quero ser. Parece um filme, né? E eu Não falei, parece um filme? e eu falei para ela o seguinte: seja feliz, se respeite e respeite os outros, porque o homossexualismo não tem nada a ver com promiscuidade. Exatamente. Estude, Ia te perguntar isso, trabalhe, a Lua é seja uma promíscua? pessoa. Não. Estava casada agora com o menino. Briga, volta, briga, volta. Ela gosta desse Tem menino uma vida lá. conturbada como Sim. qualquer hétero. É. Uma Pessoa tranquila. a mãe Comprei um Juscelene- apartamento para ela do lado da gente. Então, o Pra da ficar Jaís perto. é o 402, o dela é o 403. Então, está uma do Pra lado ficar da perto. outra. Família. É. Não deixou de ser da tua família. Não, minha filha. Minha filha. E preconceito Meu na orgulho. rua. Preconceito na rua. Tem. Gil. Lógico que tem. Como é ser mãe de um... Tem pessoas que falam assim pra mim. Primeiro, mas porque você... primeiro ela não era uma trans, né? Aham. Hoje quem olha pra ela vê uma mulher. vê uma mulher. Mas não era, nem sempre foi assim. Não. Como era ser mãe de um gay? Todo mundo falava, até dentro da igreja, né? Dentro da igreja, então, a gente sofreu a beça. É mesmo. Ela foi batizada, né? E por isso que ela saiu. Foi batizada enquanto menino? E sim. Aparência de menino. Enquanto menino. E aí o Cabelinho Zezinho cortadinho, já era- baixinho, mas todo mundo falava dela. Tem uma voz, pastor. O louvor da Lua é uma coisa linda. Só que na igreja não pode. E aí? Eu, por Ela exemplo... tentou alguma igreja inclusiva? Porque existe uma igrejas hoje que... Não. Hoje tá... Depois que ela passou com as entidades dela, ela falou, não, mãe, vou me dedicar ao candomblé mesmo, dos nossos ancestrais. E aí eu não me meto. Sim. Seja feliz aonde você escolher vai que a lá tua na vida. frente, lá alguma Né? coisa aconteça. Seja feita a vontade de Deus, não é a minha. E se de verdade, a gente acredita muito nisso, né? Num Deus todo-poderoso. Eu não acredito em sentença nenhuma que Deus não possa quebrar. Sim, Não acredito. verdade. Se isso é um ensinamento, eu até falei ontem com a Vanessa, a gente estava conversando aqui, e eu falei sobre o advento da AIDS nos anos 80. E hoje nós estamos no advento do câncer. Sim. De tempo em tempo, Gil, eu acredito que Deus esfregue no nosso rosto que a igreja, há muito tempo, deixou de ser a igreja do Levanta e Anda. Sim. Há muito tempo deixou de ser a igreja que vai colocar a mão e vai expulsar demônio. Há muito tempo a igreja perdeu a unção que foi dada do alto, há muito tempo. Bom você ter falado disso. E, de repente, nos anos 80, Deus esfrega na cara da igreja a AIDS. A AIDS surgiu como a doença dos homossexuais do promíscuo. E, de repente, pastores morreram de AIDS. Sim. Ué, peraí, por que o pastor morreu? Não é hemofílico, não é usuário de droga injetável. Por que esse cara morreu? Esse cara, nas horas secretas dele, ele tinha uma vida dupla.
Então a AIDS veio e desnudou a igreja. O câncer está matando, inclusive, vitimou a Ludmila Feber, que cantava, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de tal, e morreu de câncer. E o câncer está matando pra caramba. E a igreja não tem mais aquele negócio de, tá com câncer? Traz aqui. Você é o quê? Foi sentenciada pela Maria Mulambo? Traz aqui. Não tem Ué, mais bota isso. a mão, irmão. Bom, então assim, um belo dia, estava eu lá no culto, e num culto de uma outra igreja, numa igreja que fui visitar, e eu fui assistir o culto. Então, Gil, veio na minha igreja? Vou na igreja de todo mundo, me chama, eu vou. Aí numa dessas igrejas que eu fui, chegou lá, manifestou uma entidade, e aí veio um obreiro para botar a mão, para orar, e a entidade olhou e falou assim, tá falando o que comigo? Se você... Jesus. Se você... Porque eles falam tudo, né? Sim. Eles são fofoqueiros. É verdade. Tá falando o que comigo? Vai largar a mulher dos outros primeiro antes de falar comigo. Jesus. Aí veio uma outra senhora, uma missionária. Deixa comigo. Não, deixa que eu faço. Ah, é? Você faz e acontece? Tá bom. Vai deixar de andar com o pastor quando? Meu Deus. E eu falei, gente, não sei se é pra rir ou se é pra aí, chorar. Eu comecei a ficar assustada com aquilo, né? Isso é culto ou um circo? Aí veio um outro pastor. Chegou lá, não, deixa comigo. A pombagira olhou pro pastor. Tu adora comprar roubo, não tem vergonha, não? Caramba. E eu falei, gente, não vai ter culto, né? Porque eles vão ficar discutindo com a pombagira. É isso aí. Poxa, se eu quisesse assistir a pombagira, ficava eu no terreiro. Quem é que vai expulsar esse troço? Aí todo mundo queima. Eu falei, gente, mas que povo burro. Queima o quê? Esses caras estão no inferno. Queima o quê? Já tá todo mundo queimado. Você acredita no céu e no inferno, Gil? Claro. E tu acha que as entidades estão no inferno? Eu acredito que eles estão num nós local de expiação, para purificação. Tu acha que, por exemplo, tu acha que essas entidades são entidades para a pessoa do candomblé, para o pessoal da igreja, que nós temos diversos planos. Então. Entendeu? E aí, de acordo com aquilo que fizemos aqui, estamos nesses planos em evolução. Mas eles já não vieram de um plano superior? Sim, as mas entidades assim, já não eram seres, por exemplo, não são anjos decaídos? Vou te contar uma coisa rapidinho que o Tranca-Rua falou para mim. Pode contar. Eu que sou diabo, né? E vocês que vêm aqui me pedir o mal, diabos são vocês. E eu levei um susto com aquilo. Falei, que isso, Tranca-Rua? Tá certo. Olha só, não tá me pedindo coisa errada. Olha aqui essa menina me pedindo coisa errada. Eu não vou fazer isso, não. O meu problema, palavras de Tranca-Rua das Almas, o meu problema é o meu pai... Não estou aqui nem para dizer se era verdade ou se é mentira. Sim, eu estou contando o que eu ouvi. Claro. O meu pai disse que eu tinha que amar vocês e fazer tudo aquilo que vocês quisessem. Cuidar, proteger e amar. E um belo dia, meu pai mandou eu descer e matar. Caramba. Por desobedecer, eu fui jogado aqui. Porque eu não consegui deixar de amar. Então, eu fui jogado aqui. E agora? E tudo que eu quero é voltar para o meu pai. Mas vocês não deixam, porque vocês só me pedem o mal. Caramba. E eu fiquei olhando para casa do seu Tranca-Rua e falei, Senhor, e agora? Não estou entendendo nada, não. E agora? Palavras de uma entidade. Aí os outros pastores vão dizer assim, isso é tudo mentira, o diabo é pai da mentira. Mas na Bíblia tem uma passagem bem interessante, que teve uma reunião no céu, né? E é Bíblia isso. E tinha uma missão na terra para ser cumprida, e um anjo, ou um espírito, ele diz, eu irei e serei mentira na boca dos profetas. E aí Deus olha e diz, boa essa palavra, pode ir. Então, existiu uma passagem muito parecida no céu dessa reunião, e ele disse, eu serei engano na boca dos profetas. Então, existiu uma possessão na boca desses profetas de uma entidade que, de repente, estava em obediência ao Pai Supremo. Uma vez o malandro falou para mim a mesma coisa. Vocês querem tanto saber quem sou eu? E me deu a Bíblia, me deu a passagem. Abre a Bíblia. E aí eu abri e estava lá um homem vestido de linho, era um homem vestido de linho com tintureiro na cintura, e mais 6 homens 6 anjos com as suas armas esmagadoras nas mãos. Eu falei, não entendi o anjo vestido de linho. Ele falou, nós fomos jogados aqui para matar. Caramba. E eu só vim para marcar quem não ia morrer. Eu marcava e os outros matavam. Tinteiro. Uma entidade falou isso para mim. O tinteiro.
E eu falei, eita. Como é que mundo a gente tá, então? O interessante desse negócio, dessa pombagira que tava lá baixando, que eu falei, gente, eu quero ver o culto, eu vim pra cá, porque diz que o culto aqui é bom, a beça, né? É um reteté, negócio, aquele negócio que a gente dá aquela dancinha, aquilo é bonzinho, um forrozinho. Misericórdia. Meu pastor falou, uma vez, um pastor da Assembleia de Deus, do Lins de Vasconcelos, um senhorzinho já 80 e poucos anos, ele olhou pra mim e falou, ih, minha filha, aí tem briga pra metro. Não dá, né? Ele falou, aí tem briga pra metro. Eu falei, e como é que expulsaram? Eu pedi licença aos irmãos, falei, posso? Eu era visita na igreja, Sim. Posso chegar ali rapidinho? A senhora me dá um copo d'água? Aí vieram com um copo d'água. Aí eu cheguei e ela olhou assim para mim. Boa noite, moça. Falei, boa noite. A senhora, aqui não é lugar para a senhora ficar, não. Tá atrapalhando aí. Aí ela, eu te conheço. Falei, pois eu também. Negociou. Tem como a senhora deixar a gente... A senhora, né? Aqui não é o seu lugar. Meu lugar é onde eu quiser. Eu falei, eu entendo. Porque essa aqui eu vou fazer, eu vou acontecer. Pode fazer acontecer com a menina aqui, né? Eu não tenho nada com isso, não. A senhora faz. O que a senhora tratou com ela, resolve com ela, mas depois. Que a gente quer assistir o culto aqui. Ela olhou para mim. Você também não devia estar aqui, não, porque você era nossa. Eu falei, mas né, deixa eu só assistir o culto, depois a gente conversa outro dia, uma outra hora. Eu não vou embora. Eu falei, a senhora vai me respeitar. Aí ela baixou a cabeça assim. E ela acho que ela ficou pensando em alguma coisa para falar para mim. Ou de repente tomou uma chamada de alguém superior. Entendeu? Também. Eu falei, a senhora vai ter que me respeitar. Porque naquela época eu estava no jejum, na oração, no monte, e sabe? Eu falei, a senhora vai ter que me respeitar, porque eu lhe conheço. E existe uma sentença. E a senhora sabe de onde eu saí. Então a senhora vai ter que me respeitar. E na autoridade do nome do Criador, a senhora vai ter que me respeitar. E todo mundo, Jesus, Jesus, eu falo de alro, falo de alroxo, eu fui estudar uns negocinhos, né? Então. Peguei o copo com água. A senhora não vai embora, não? Eu não vou. Falei, então tá. Jogou água. Vou. Pronto. Falei, gente, por favor, leva a menina pra lá, vamos continuar o culto. Vai, pastor, amém? Existe uma sentença bíblica que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Sim. Aí tacou água, ela voltou? Lógico. Como é que é isso? É água o negócio. É água. Mas ninguém sabe, a gente nem conta. Uhum. Existe um mundo paralelo aqui conosco, Gil? Tu acredita nisso? Sim. Existem anjos e demônios degladiando? Eu fui estudar física quântica, né? Existem porque tem um monte de coisa que está no meio do caminho que a Bíblia não explica. E aí eu fui estudar um pouquinho mais e não é muito legal para a galera que está estudando um pouquinho mais, porque aí acaba vindo contra a criação e contra algumas coisas que estão na Bíblia. Uhum. Não tinham espíritos. Não tem espírito, não tem espírito, não tem espírito. E o profeta... E a mulher chamou... A feiticeira chamou o espírito do profeta como? É bíblico. De Samuel, né? Como é que chamou? E como é que ele veio? Em espírito, se não tem espírito. Então, e aí a teoria, inclusive de muitos pastores que provavelmente estão vendo esse nosso bate-papo, que ali já era um espírito enganador. Sim. Já era um espírito da mentira, dizendo que era... Porque Hebreus sentencia, né? Hebreus 9, 27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. Morreu, segue-se o juízo. Então, não existe... E até uma passagem que Jesus fala sobre o Lázaro e o inferno, né? O missionário no inferno. Ele olha e diz, puxa vida, você está aí, refresca a minha língua. Aí ele fala, não tem como ter conexão não, mano. Você consegue ver, mas vocês estão aí já para pagar o teu preço. São áreas diferentes, cada um no seu quadrado. Enfim, então é um mundo tão absurdo, e você viveu os dois mundos, né? Você viveu o candomblé até os 35. Um choque cultural muito grande. Muito grande. Você frequenta muitas igrejas, como você falou, chamou, você vai lá visitar. E terreiro, nunca mais foi? Vou também. Convidam, a Gil tá lá? Claro. E não sente nada? Não. Tipo um negocinho, caramba, na raiz? Nada. Quebrou? Cortou os laços, Gil? Você fez quantas obrigações? Eu dei a de 35 anos e saí. E aí? E saí de boa, porque não devia nada pra ninguém. Não pedi mal nenhum pra ninguém. Tem isso também? Tem. Não é atormentado às vezes em casa, não? Um espírito, alguma coisa? O que eu escuto o tempo todo dos pastores é que a lua ainda é fruto dos meus 35 anos de candomblé. Como é que pode, se a Bíblia diz que não ia cobrar? Como é que pode isso? Pastor, então a Bíblia está mentirosa. Já falei isso para alguns. A Bíblia fala que o dente do filho não embotaria com uvas verdes. Exatamente. Eu falo exatamente isso para eles. O que você acha que a lua é na tua vida, Gil? Uma benção.
Mas por que que ela se transformou de um menino numa menina? Aí... É um mistério. É um mistério. É o tal do mistério que a Bíblia fala que existe. É um mistério. Mas se for estudar um pouquinho mais, agora eu estou colocando o seguinte: as indústrias de alimento, elas estão transformando a gente há algum tempo. E aí vou citar uma coisinha que eu achei interessante. Eu acho que muita gente já percebeu isso, porque eu não sou inteligente Sim. assim para perceber algo sozinha. Eu era novinha, o mosquito mordia a gente, dava aquele carocinho na perna, se fosse alérgico, dava aquela coçadinha e só. Aí o mosquito foi ficando mais forte, né? Aí depois ele mordeu a gente de novo, aí deu um negócio de uma dengue, aí te deixava uma semana com febre, você é ruim e tal, né? A dengue. Aí depois ele ficou mais fortinho, deram whey protein pra ele, aí ele veio e mordeu de novo a gente, aí deu um negócio chamado uma tal de uma zika. Que infectava, inclusive, fetos, né? Se tivesse grávida... Chikungunya. Microcefalia. E aí o mosquito conseguiu mexer no nosso DNA. O ser humano já nasce com a microcefalia por causa do mosquito. Como é isso? O alimento é a mesma coisa. Fulano infartou, ciclano infartou. Eu tive me disseram há um tempo atrás, irmã Gil vai infartar, vai ter um infarto fulminante. Falei, caramba. Falei, eu não recebo essa palavra não, segura lá aí pra tu. Se eu tiver que ter um infarto fulminante, amém. Deus sabe todas as coisas. Né? Por isso que eu já pago o seguro para não deixar ninguém duro lá em casa. Tá tudo certo. Eu tô pronta para plano funeral, né? Tá tudo certo. Tô pronta para ir embora a hora que Deus quiser. De verdade. Tem gente que tem medo da morte, eu tenho medo de nada. Eu também não tenho. Né? Eu só tenho medo de deixar meus filhos desamparados. É exatamente Pois isso. então assim, pago seguro para todo mundo, já dei um barraquinho para cada um, então já fiz o meu comercial, né? Então já tá bom. Já plantou sua árvore? Né? Uma mangueira. Tem que ter filho, plantar Pois uma árvore. Eu escrevi um livro, já tá lá meu livrozinho. Um dia eu vou publicar. Então, não tenho medo não. Mas tem coisas assim que eu percebi que estão mudando completamente. Por exemplo, o cara hoje está infartando direto. Antigamente a gente usava banha de porco. Sim. Aí agora a galera usa o óleo. A indústria alimentícia, ela mexeu muito com o ser humano. Muito, muito, de verdade. Você vê que o frango, Gil, o pintinho nasce agora, saiu da casca do ovo. Daqui a 3 meses a gente está comendo esse Já viu frango. a quantidade de hormônio que tem exatamente. nisso? E já viu os meninos como é que estão e as meninas como é que estão? Sim. Eu acho que tem alguma Essa coisa a ver. Mas quem sou eu para falar disso? Sim, só agora é especulação pura, né? A gente está especulando em um universo que a gente vê a incidência do câncer de cólon, né? Intestino. Será que não é a comida saudável que eu estou comendo? Porque as pessoas falam, né? Salada e frango. Caramba, de repente eu estou me envenenando muito mais do que se eu continuasse comendo a carne de porco. De um porco criado no quintal de casa, de galinhas criadas no terreiro da nossa casa. É a indústria, né? A indústria, é o capitalismo. É isso. Então, a gente não vai ter jeito, a gente vai sucumbir com isso aí. Enfim, nós saímos da educação, fomos para a religião, falamos da filha, que era filho da Gil, hoje a filha Lu, a amada, com uma visão maravilhosa, com um futuro ainda para escrever. Mas os 3 filhos são amados do mesmo jeito, tem 3, tá? né? Tem um que é o professor de história, que é o Juan. Tem a Jaíse, que está indo agora para o 3º período de Direito, minha magrela. O Juan é o outro que estuda filosofia, é o meu bom vivan, que tem lá, meu Raul Seixas. Maluco beleza. É o meu maluco beleza, inteligentíssimo. Quer fazer antropologia. Legal. É um garoto que não tem nada a ver com o país que nós vivemos. Né? E tem a Lua, que é a estrela da casa. É a rainha. É da casa. Está fazendo lá a faculdade de enfermagem. E eu falei com ela, se Deus quiser, vai terminar a enfermagem, vai fazer medicina, que vai ficar mais bonita de doutora. Me fala pra gente ir caminhando pro final do nosso bate-papo, Gil, um sonho que a Gil tenha. Qual é o teu sonho? Qualificação profissional dessas crianças das comunidades. Transformar através da... Qualificação profissional, porque eu tenho certeza que eles vão poder ajudar os pais no futuro, eu tenho certeza que eles vão ter mais dignidade, não vão ficar dependendo desse assistencialismo ridículo que tem aí, bolsa isso, bolsa aquilo. Ninguém quer peixe, Independente não. do governo, né? Ninguém quer peixe, o povo quer a vara para pescar. E aí, por exemplo, a própria Fijan tem um slogan lindo no Senai, informa, forma e transforma. Eles fecharam uma unidade na área de maior periculosidade do Rio de Janeiro. Transforma o quê? E que não era a exigência dos professores, né? Não. Os professores continuariam dando aula com o mesmo risco no local. É muito triste fechar uma unidade daquela.
porque atendia uma área que mais precisava. Então, como é que eu tiro uma unidade daquela ali? Em reunião diz que a unidade não dá dinheiro, a educação não é para dar dinheiro, é para gerar oportunidade. Ainda mais um sistema S, sim, que foi criado pelo governo, devia ser mantido pelo governo, né? Para a educação, a Senac, quem cortou comércio. Foi o governo? Quem cortou? 2015, Sérgio Cabral, contrato de Comperj, não tem como passar verba mais. Porque tinha que desviar o dinheiro, né? Pois é. Muito triste, né? O Senai Honório Gurgel ficou com o professor Lindenberg e eu, como responsável desse projeto Mangarrai, ficou em primeiro lugar com 120 países jogando matemática. Senai Honório Gurgel. Eu não fiz nada, quem fez foi os alunos. Isso aí. Eu costumo usar uma frase que é do Michelangelo, que o nosso mestre de judô, ele usa, né? Ele disse que Michelangelo, uma vez, perguntaram para ele como ele conseguia fazer aquelas obras, ele disse, eu só tiro o excesso. A obra vem pronta. Pois é. A mesma coisa, os alunos... Então, assim, alunos maravilhosos que a gente tem ali, pessoas maravilhosas que a gente tem ali, precisando da oportunidade e não tem. Por isso que o meu projeto é ali, no bairro 13, em Barros Filho. E aqueles que não se qualificam não têm chance para nada, né, Gil? Não. Vão ser realmente levados... Quem consegue terminar o ensino médio, a maioria dos projetos que a gente vai nas comunidades, quando chega na turma, quem tem ensino médio aqui? Aí levanta a mão, 2... 3. É muito triste aquilo. Aí quando você fala que fez mestrado, a pessoa fica olhando para você como se fosse um ET. Eu falei, gente, eu não sou ninguém, não. Inclusive, o slogan da minha empresa é melhor que brilhar só é iluminar o caminho para o outro. Legal. Eu não preciso de nada. Mas eu precisava muito que essas crianças tivessem uma outra oportunidade. Porque aí eu tenho certeza que não ia acontecer o que aconteceu com a gente no sábado. Saímos do Shopping Jardim Guadalupe e fomos assaltados. Por 2 meninos. Armado. Pistola na cara, levaram o iPhone da minha filha. Não era simulacro? Não. Ali na Eternite. É uma comunidade do lado da minha. Caramba. Então, assim, é muito triste ver isso. É triste ver o que eles precisam fazer para sobreviver. Não estou romantizando ninguém. Tá? Não justifica, mas explica. Infelizmente. Alguns acham que é mais fácil isso. Você nunca criou ou não pôde criar nada para que ele tivesse uma perspectiva. Sim. Porque, eu sempre falo isso, né? A fome ela é como um câncer dentro da comunidade. Então eu entro primeiro com a quimioterapia, aí sim, de repente, um bolsa desse aí, em paralelo com outros serviços de formação. Sim. Se eu não pego esse moleque e dou a ele, cara, tu vai trabalhar aqui, é igual a gente tem aqui no judô. O meu atleta, ele está treinando porque eu coloquei na cabeça dele que mais à frente ele pode disputar um campeonato e se qualificar para o Bolsa Atleta. Se ele ganha o Campeonato Brasileiro e vai para um campeonato internacional, ele ganha o Bolsa Atleta Internacional. Se ele ganha isso, ele se qualifica, de repente, está ranqueado, pode fazer um teste na Marinha e se transformar num 3º sargento. Então, é preciso ter isso. Todo ser humano ele trabalha para ter algum reconhecimento financeiro que possa mudar a história dele. Se não tem isso dentro da comunidade, quem é que está fazendo esse papel? O tráfico. Vai lá e dá uma pistola, vai lá fazer o ganho, divide comigo para pagar o aluguel da pistola. É. Enfim, eu não sei como que os governos não conseguem... E é uma confusão, né? Porque assim, você vê, a polícia não tem condição de atuar. Porque não tem. E só atua de um jeito, né? E outro, muitos policiais também moram em comunidade, porque o dinheiro que eles ganham também não dá para viver, não. Sim. Tem que entrar com a farda escondida. É uma coisa louca aquilo. Entendeu? Assim, ambos os lados estão numa dificuldade louca. Ambos são vítimas, né? Vítimas. Tanto o policial que entra para combater... Vítimas da falta de... falar, poxa, o policial não presta. É fácil falar que o policial não presta. Claro. Você não está na vida dele. É claro. É fácil falar também que o traficante não presta. Porque também não está na vida dele. Não sabe o que ele passou. Na cara, pois né, Gil, por exemplo. Nem o bandido, nem o policial. O que eu acho ainda que resolveria para ambos os lados é uma gestão boa, decente. Pegar o nosso dinheiro. Uma vez eu levei os alunos do Senai lá para dentro da sede da Receita Federal. Um analista da Receita fez uma palestra com eles e disse o seguinte: nós temos o melhor sistema de arrecadação financeira do mundo. Muitos países vêm para cá para estudar como é que é o nosso sistema de arrecadação. Mas nós temos a pior distribuição de renda do mundo. Acredito que tem países piores, tá? Fecha, acredito. Mas aqui, essa distribuição de renda ela é uma coisa desigual demais, uma coisa absurda.
uns com muito, outros sem nada. Aí as pessoas falam, fulano não estudou, final. Será que pode? Será te fazer uma pergunta final, até dentro dessa fala nossa aqui. Será que também o sistema já não está tão viciado que a gente não consiga, mesmo que dê oportunidade para esse garoto? Será que ele não é seduzido pelo poder que a arma dá dentro da comunidade? Sim, claro. Mesmo você oferecendo para ele, por exemplo, moleque, vem fazer um curso aqui, que daqui você vai ganhar 2 salários. Você fala, pô, 2 salários, tia? Tá de brincadeira? Eu vou ali, pego um carro ali, pego um iPhone, né, de vocês que é mais fácil. É, mais fácil. Será que o sistema, o próprio policial, será que ele não quer entrar na favela e ser o miliciano da hora? Ganha muito mais do que ele ser sério? Conheço pessoas na polícia militar que são homens maravilhosos, professores. Conheço um que foi candidato, cara, e deve passar sabe, um sufoco, com uma honradez, professor de matemática, ele com uma honradez, um amigo pessoal, policial. E ele fala assim, Gil, é muito triste o que a gente vê nas comunidades hoje. O cara é policial. Conheço amigos policiais que são evangélicos que falam assim, Gil, é joelho no chão e entrar, não tem jeito. Agora, queria eu não precisar entrar. Queria eu que lá tivesse um sistema de educação desse que você faz aí, para que as crianças lá não fossem para o tráfico. A gente falou do Sérgio Cabral, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Né? Faça. Tem fábrica de fuzil na comunidade? Não. Tem fábrica né, para cocaína droga na comunidade? Não. Como é que isso chega lá? É isso aí. O problema não está aqui. Não mesmo. Aqui não, o problema não está na mão do cara do radinho comendo miojo ali, não. O sistema ele é tão viciado, o sistema ele é tão viciado e é difícil combater, não é uma tarefa nada fácil. Combater esse sistema, você vê que quando apreenderam aqueles, acho que 1.000 e poucos peças que montavam fuzis, foi no Vivendas da Barra, né? Foi na casa de, né? Foi num condomínio de alto padrão, independente de governo. Não dá pra gente falar muito disso, porque assim, pretendo viver um pouco mais, né? Marielle não teve a mesma oportunidade. É verdade. Então não dá pra falar muito. Mas você vê que quando a gente pega, por isso que eu falei, quando a gente pega hoje as comunidades, ou tá na mão do tráfico, ou tá na mão da milícia. Sim. Quando a gente olha o maior programa de segurança pública que eu achei que ia dar certo, que eram as UPPs, sim, tinha tudo para dar certo. Colocando as unidades, entrava com tirando. esporte para as crianças, que isso é uma maravilha. Pelo amor de Deus. Foi a minha uma das maiores frustrações mais recentes, foi o fracasso da UPP, mas a gente viu depois quem estava por trás, era o bando do Sérgio Cabral, não tinha como dar certo, não ia dar certo mesmo, porque o interesse deles era desvio e enriquecimento ilícito. Enfim, a gente está caminhando para o final, eu quero que a Gil, com toda a sua experiência em todas as áreas, olhe para essa câmera aqui, Gil. Fale para essa galera que está em casa, para as mães, para as professoras. Você é mãe, professora, líder social, um ser espiritual. Fala para essa galera aí, deixa um recado aí do dia para eles. Bom, espiritualmente ainda vivo uma confusão, pastor. Vivo uma confusão. Não tenho ido, vou às vezes, peço oração, né? Que eu quero ter essa santidade que vocês têm. Ainda não tenho, não. Eu quero ter essa santidade que essas pessoas têm. Eu gosto ainda de um charme ali em Madureira, vou pro charme, vou ainda sim. Continua no mesmo lugar? Olha, que coisa boa. Né? De vez em quando vou à igreja, se a minha filha me convidar para ir no candomblé, vou no candomblé. Então orem por mim. Estou nas mãos de Deus, seja feita a vontade dele na minha vida. Mas o que eu queria deixar para as pessoas é o seguinte, eu não sou ninguém e o pouco que eu consegui foi estudando. Então eu acredito ainda que a educação é o caminho. Queria muito que as pessoas entendessem desta forma. Tem mães hoje que chegam para a gente lá e falam assim, meu filho está no 5º ano, mas ele não sabe ler. Duro. A gente tem vários lá. Está no 4º ano, não sabe ler. Eu sou de uma época que você ia alfabetizado com 6 anos. E agora a gente tem lá crianças no 6º ano que não sabe ler. Está lá com a gente no espaço que a gente criou, aqui em Barros Filho. Então, não é dada importância à educação hoje. E se não acontecer nada, para que isso seja transformado, para que isso mude, daqui a 20 anos a gente vai ter uma geração pior do que essa que está aí. Então a ideia é mudar agora, fazer com que essas crianças despertem para o que é importante agora, porque na nossa época não tinha celular, né? Sim. Então hoje a mãe, por não querer esquentar a cabeça com o filho, também tem muitas, bota na creche. Chegou da creche, dá o celular na mão dele que ele fica jogando e dane-se. Tem mães assim.
Então, é um conjunto de coisas. E se não mudar esse conjunto de coisas, realmente a gente vai ter aí uma outra geração tão frustrada quanto essa. Essa é a geração da depressão. Educação, família e trabalho. Tu acha que é esse tripé? É. Muitas mães hoje são mães solo, né? Hoje o sexo ele é gratuito. Para que manter uma família? Para que eu manter uma mulher com filho se eu posso ter 10, 20 mulheres na rua? Os homens hoje... Então, assim, o homem ele vai embora, mas a mulher segura os filhos. E ela que mantém os filhos. Eu sei disso, estou falando... Estou falando lugar de disso. Fala. É por aí, é por aí. Tem pessoas que você acredita nela o tempo todo, e aí na hora que você precisa dela, ela some. Ela não dá importância a nada que foi feito. Existem pessoas hoje ingratas, existem pessoas hoje que não vale a pena o esforço. Mas se a gente não acreditar que vale, como é que faz? Não faz, se todos nós desistirmos, quem vai ficar? A gente precisa insistir nisso. O que vai restar? Eu ainda acredito na educação como objeto de transformação. Mas a gestão educacional tem que ser outra. Não adianta eu aprovar uma criança que não sabe ler. Sim. Então, assim, eu estou empurrando com a barriga o problema lá na frente. E aí chega na faculdade um aluno escrevendo por isso, junto e com C cedilha. Eu falei, misericórdia. Prova, assim? No quê? Então, assim, é difícil. É difícil. O que eu quero deixar é isso. É a esperança. Ainda há esperança. Mas depende das pessoas que estão à frente da política. Na verdade, eu lamento informar uma coisa, mas o povo tem o político que ele quer. Cada um tem um político que merece. Porque na hora da votação, ele pega os R$50 e vota no cara que não vai fazer nada, que vai voltar daqui a 4 anos. É os R$50 mais caro que ele vai ter na vida dele. Aqueles R$50 não vai dar ele educação, não vai dar ele hospital público, não vai dar ele nada. É isso mesmo. E o cara sumiu, vai lá pra Barra, entendeu? Não tá nem aí pro cara. Daqui a 4 anos ele volta na comunidade, dá mais R$50 pra ele, ou 100. Agora é 100, né? A boca de urna agora é 100. Ah, é crime. Pô, para de palhaçada. Vai nas portas das escolas pra ver se o crime não continua funcionando. Mochila cheia de dinheiro. Os caras já fazem o tapete na noite anterior, joga tudo na porta da escola. É isso mesmo. É muito triste. Você vê o pessoal se reunindo dentro das comunidades e vai lá, vota, tira foto, traz a foto que você votou em mim que eu vou te dar R$100. Com tudo isso, com todo esse discurso de pré-caos, porque a gente está vivendo um pré-caos, você continua acreditando ainda? Ainda. Na educação. Eu venho candidata. Sim. Estou conversando com a futura vereadora de Seropédica. Só não virei se um amigo meu que me levou para a Seropédica, o Fernando Café, ele vier. Se ele vier, em respeito, que eu sou do tempo que a orelha não passa a cabeça, não. Se ele vier, o Fernando Café ou o Fernando Fritas vierem, eu não venho. Vou apoiá-los. Tá? Mas se eles não vierem, que são as pessoas que eu respeito lá, se eles não vierem, a Seropédica vai conhecer uma baixinha, gordinha, encrenqueira. Boa de briga. Boa. Nós batemos um papo aqui com a Gilcilene, para os íntimos Gil. Um prazer assim, imensurável aqui ter a Gil conosco. A Gil, além de tudo, você que está assistindo o nosso bate-papo e não tem a formação do ensino fundamental, a Gil pode te encaminhar. Não tem ensino médio, a Gil pode te encaminhar. Tem vontade, tem sonho de fazer uma faculdade, a Gil pode te ajudar. Então, hoje nós estamos aqui com uma ponte, a gente acabamos de conversar com uma ponte para várias situações. Tá vendo? Porta de emprego ela pode abrir, se você assim o quiser trabalhar e for de verdade uma pessoa interessada, esforçada, quer estudar, enfim, cursos, está tudo aqui. Tem uma igreja que tem um espaço para a gente botar o curso lá, entre em contato que a gente põe o curso. Olha aí, você aí que é membro de uma igreja, porque eu acho difícil pastores assistir o nosso bate-papo, que a gente fala algumas verdades aqui, mas se você for pastor e estiver assistindo também, leva aí, bate um papo com a Gil, vou botar o arroba dela aqui o tempo inteiro, vou estar colocando aqui o arroba da Gil. Leva a Gil para bater um papo, faz contato, vou colocar o telefone da Gil também, se ela me permitir, para que você entre em contato. Leva o curso da Aruso, não é isso? Arruso. Leva o curso da Gil Arruso e
Qualifiquem os jovens, qualifiquem as crianças, qualifiquem os idosos da sua igreja, da sua comunidade. A Gil está aí para trabalhar, não é isso, Gil? Gosta de trabalhar e gosta de educar para, quem sabe, um dia nós termos aí uma geração transformada, uma galera cabeça boa, né? Que não bata na janela do nosso carro com uma pistola e sim bata para agradecer a porta de emprego que você abriu, né, Gil? Então é isso. A todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Obrigado.